dinheiro no bolso, porque todo mundo tem sua família. Como é o caso da educação, como é o caso da saúde. A gente sempre fala que saúde, educação, ou ouve muito dizer, é sacerdócio. Em certa medida, até faz sentido. Só que o restante faz tanto sentido quanto essa mensagem. São pessoas que têm todas as suas dificuldades, as suas aspirações, a apreensão, sua família, seus filhos, seus pais, seus avós. Estou falando de professor, por exemplo, que é a profissão mãe de todas as outras profissões. Estou falando de profissionais da saúde, que nos momentos mais desafiadores nos acolhem. A contrapartida disso, a gente tem feito também constantemente, em diálogo, no sentido de que todo profissional, servidor público que faz um juramento, que assina um contrato, que serve à população, tem que atender com cordialidade, com compaixão, com solidariedade, com um sorriso no rosto, porque quem vai à unidade de saúde vai porque precisa, porque está em uma situação muito delicada, em risco à sua integridade, à sua própria vida. E a gente tem sentido essa ressonância, essa vontade de fazer cada vez mais e melhor. Nós aprovamos na Câmara Municipal a gratificação, a incorporação da gratificação para os agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemias, uma vitória histórica. Estamos modernizando a forma de atendimento desses agentes de saúde, com tablet, fugindo e saindo daquele modelo arcaico. É outra discussão que a gente faz acontecer a pleno vapor aqui na administração, que é a saída, a retirada de papel, da desburocratização, que é tão importante. A Agência Reguladora de Desenvolvimento vai ter um papel fundamental nesse debate. Nós conseguimos avançar no tão sonhado piso da educação. Isso era um pedido de anos e uma reparação histórica diante da possibilidade de assim fazer. Sentamos e discutimos e tivemos o bom senso, o caráter dialógico dessas entidades que estão aqui, cada qual pleiteando pelos seus, isso é pelos servidores, e a gente sempre foi muito sensível e por isso avançamos de forma considerável. E aqui também a minha reverência, o meu respeito e o meu agradecimento à nossa atividade meio, às secretarias de Fazenda, de Planejamento, Controladoria do Município, a Procuradoria, a Secretaria-Geral de Governo, a equipe de equilíbrio econômico e fiscal, que entenderam o que isso significa para a posteridade. Nós conseguimos também fazer algo muito importante, que é o reconhecimento dos nossos técnicos em educação que fazem a educação na base, que abrem as escolas, que estão na portaria, que estão na cozinha, que estão no administrativo, muitas vezes que estão na zeladoria. E nós reparamos a ponto de não somente entregar a revisão geral, como alcançar o mesmo patamar do piso da educação, 6,18%, 6,27%. Essa margem, a depender da faixa salarial, representa 12, 13, até mais. Então, o ganho real é até maior. E a gente também conseguiu conceder o recesso de meio do ano para os técnicos da educação, que era um pedido dos sindicatos. Eles trouxeram essa demanda, o Manda, enfim, todos trouxeram essa demanda. E já vai ser uma realidade. Nós também concedemos a todos os servidores de forma indistinta 4,83%. 4,83%, que é a primeira vez após 12 anos que acontece no primeiro ano sem fazer diluição. Isso demonstra claramente que, a despeito das dificuldades, a gente consegue avançar em respeito aos nossos servidores. E que isso só acontece fruto dessa sinergia, dessa construção que é feita com as entidades e, sobretudo, com a boa vontade do serviço exemplar de quem está na ponta da corda, quem atende na unidade escolar, quem atende numa unidade de saúde, quem vai ao encontro das famílias nos bairros, nas casas, como é o caso dos nossos agentes. A gente fica feliz, enaltece o que todas essas entidades fazem, porque eles dialogam entre si, e isso eu vi acontecer na prática, quando a vereadora Elis comenta a respeito, por exemplo, do sindicato do Sintero, a diretoria de cada entidade, porque ninguém faz nada sozinho, o bom senso que ele prevaleça daqui em diante, porque o que nós tratamos, nós temos avançado. É muito mais importante a convergência através do diálogo do que a divergência através de um embate desnecessário. A gente percebe a evolução das entidades quando permite que isso aconteça a despeito das posições doutrinárias, ideológicas e bandeiras partidárias. Acima de tudo está a nossa Porto Velho,
a nossa gente e o nosso povo. E assim vai ser o nosso mantra e a nossa forma de trabalho daqui em diante, aliás, desde o primeiro dia até o final do nosso mandato. Não quer dizer que nós teremos convergência e iremos concordar uns com os outros todo o tempo. Mas eu quero ter certeza que irá prevalecer essa forma respeitosa que a gente consegue construir nesse momento. Eu agradeço o presidente da Câmara, o vereador Gideão, por colocar de forma muito célere em votação, assim como outras pautas. Eu agradeço o nosso líder da Câmara, que tem se articulado sobremaneira para convergir os vereadores em pautas que são coletivas. Eu agradeço o Wilson Paroca, o vereador Paroca, em nome dele, a todos os demais vereadores. O vereador Vanuel, que está aqui conosco, que representa toda a nossa cidade, de forma muito carinhosa, os distritos, que nos ajuda todo dia, o dia todo. E quero agradecer de forma muito especial ao vereador Elis, que nessa condição também está como presidente do sindicato e que traz diariamente essas demandas represadas, os pedidos, muitos por hora reprimidos, para que a gente possa colocar uma lista de prioridade das prioridades. Nós temos uma deflação, nós temos uma frustração de receita de mais de 150 milhões nesse ano. Nós temos que atender quem está na ponta, quem realmente precisa do serviço. Então nós precisamos melhorar a infraestrutura, nós precisamos melhorar as nossas unidades de saúde, as nossas escolas, a nossa mobilidade. E aí a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio para avançar em todas as frentes, porque a administração não é se permitir priorizar uma em detrimento do prejuízo de outras. Não, é priorizar que a gente avance enquanto cidade tire Porto Velho de ser a pior capital do Brasil, segundo o IPS, o Índice de Progresso Social, que recentemente saiu, que demonstra exatamente essa tragédia e esse colapso de serviço, que o serviço público não está à altura da vontade do nosso povo e da velocidade que o nosso povo almeja que as coisas aconteçam. Então, fico feliz, essa coletiva ao lado dessas líderes e dos líderes em geral, de alguma maneira nos envaidece e nos faz ter a certeza que nós estamos no caminho certo para atender a nossa Porto Velho de forma distinta. Então, obrigado aqui a todos, obrigado a todos os dirigentes, a todos os colaboradores e principalmente a toda a nossa cidade por permitir a gente viver um novo momento na nossa Porto Velho, a devolução da cidade para o povo de Porto Velho. Muito obrigado. Toda manifestação é legítima. Acontece que em outro momento anterior à manifestação nos reunimos. Nós dialogamos sobre as possibilidades, inclusive com a equipe de equilíbrio econômico e financeiro. Então, manifestação é um direito e é uma manifestação oriunda das entidades. E nós temos tanto respeito como as manifestações geralmente são acolhidas. Porque todos têm o mesmo interesse em fazer Porto Velho acontecer. E antes disso, haja vista que existe uma eleição e existe escolha dentro das entidades, reunimos com as entidades, inclusive com todas as entidades que aqui estão, para que a gente consiga avançar em pautas que são prioritárias. Assim nós tivemos com o Sintero, com os diretores, com o Sindeprof desde o primeiro dia, com o Simprof, que a gente reúne anterior, inclusive à eleição, foram super importantes no processo eleitoral, diga-se de passagem, e a eles o meu reconhecimento, como a gente também apresenta essas demandas para a Câmara Municipal e para outros líderes da nossa cidade, para que a gente consiga entender se esse é o desejo da maioria. Se não de todos, a gente, lógico, vai ouvir o que a maioria pretende fazer. Bom dia, eu gostaria de saber que após a aprovação tem a sanção dos projetos que será ainda nesse mês. Explica melhor para a população o que será feito. Efeitos em junho, né? É isso. Agora é uma medida administrativa, protocolar, da liturgia dessa operação e os efeitos a partir de junho para os benefícios, para que eles sejam concedidos aos nossos servidores. Esses benefícios se trata dessas porcentagens? Sim, os benefícios conforme a legislação foi apresentada na legislação. Então 6,27, 4,83, incorporação da gratificação para os agentes comunitários de saúde, tudo que nós tratamos, ela tem efeito a partir de junho.
de 2000 e final de junho, né?